arte. Como é difícil falar de algo tão complexo, tão cheio de histórias. A história da arte, ela é muito enorme, é assim, muito cheia de detalhes e é muito profunda, muito maravilhosa. Ai, eu sou apaixonada pela história da arte. E como a arte tá toda assim, misturadinha uma com a outra, as artes, música, junto com o teatro, junto com a literatura, junto com as pinturas, as artes, ó, são um todo que foram crescendo juntas. Mas a gente vai tentar trazer um pouquinho aqui para dar um gostinho em todos vocês descobrirem mais sobre a história das artes. A arte não traz só o belo, o bonito, o agradável aos olhos para a gente. Muitas vezes nos mexe, nos remexe e incomoda também. Essa é uma função muito importante da arte também, para poder, ó, mexer bastante nas estruturas que vão, digamos, se cristalizando ao longo do tempo. A arte vem e dá uma mexida em tudo. Ai, sonhar é a nossa imaginação trabalhando. Os bichos sonham, os cães, já repararam o cachorrinho que tá dormindo, que tá lá mexendo a patinha, já desbalança o rabinho de alegria. O mesmo acontece com os gatos e com os outros bichos. Não são apenas os seres humanos que sonham, não. Mas só o homem é capaz de imaginar, contar histórias, pintar através da sua imaginação. A capacidade de criar a arte é um dos traços que diferencia o ser humano de todas as outras criaturas. E a imaginação é uma coisa assim muito misteriosa que existe no homem. A gente não sabe de onde que vem essas ideias loucas que a gente vê, às vezes não tão loucas, mas às vezes muito loucas. A imaginação, como se fosse assim, a ponte, né? Alguns especialistas dizem, nosso consciente daquilo que é visto, que é sabido, para o nosso inconsciente, aquilo que a gente não sabe, que ainda não veio para a consciência. Entenderam? Eu acho que eu entendi. Eu expliquei, eu entendi. Eu me entendi. Querem que eu explique de novo? Assim, seguindo essa linha de pensamento, a gente pode imaginar e pode até perguntar: quem foram os primeiros artistas, assim, da história da humanidade? Hein? Você sabe? Quem foram os primeiros artistas? Se a gente pensar em pessoas que fazem a ponte entre o inconsciente, aquilo que a gente não sabe, não conhece, desconhece, e o consciente, alguns historiadores consideram que os primeiros artistas foram os xamãs. Vocês sabem o que são xamãs? Xamãs são os curandeiros das tribos, aqueles que até hoje a gente conhece nos índios que a gente tem aqui no Brasil. E aqui no Brasil, nas tribos indígenas, eles se chamam pajés. O que a gente ainda tem aqui no Brasil, ai, os índios do Brasil, mas enfim, isso é uma outra história. Mas assim, até hoje a gente sabe que tem o grande xamã das tribos que fazem as curas, que trazem informações do outro mundo para esse mundo, essa conexão do inconsciente com o consciente, a conexão dos mundos. O artista faz essa conexão com os sentidos, com a audição, com o olhar, com o olfato e o paladar. Ou seria paladar, audição, olfato? Não sei, quem sabe. Mas a gente pensa assim, um cozinheiro que cozinha, que é um mestre da cozinha e que trabalha com os nossos gostos, pode ser um artista. Existem muitos cozinheiros artistas por aí. Um artista da arquitetura. Então, existem várias artes, mas a gente vai falar sobre algumas. E quais os tipos de arte que existem? Vocês sabem me dizer? Até pouco tempo atrás, eram consideradas 7 tipos de arte: a música, a dança, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro e a 7ª arte, que é o cinema.
Mas com o avanço da modernidade, mais 4 surgiram: a fotografia, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos e a arte digital. Essas são oficialmente as artes existentes no mundo de hoje, em 2020. Mas isso não quer dizer que outras coisas não podem ser arte também, como, por exemplo, o cozinheiro que eu falei. Ai, tá me dando uma fome. Aí bolo também, né? Quem não considera um bolo bem feito, molhadinho, bem recheado, uma arte? Docinhos também podem ser considerados uma arte. Não? Hein? Não? Salgadinhos? Já que a gente está começando pelo começo, então acho que eu vou contar um pouquinho para vocês do surgimento da escrita. É o surgimento da escrita que divide a pré-história da história. E é o surgimento da escrita que depois nos possibilita a construção da literatura, das histórias, né? Junto com outras coisas que eu vou contar logo logo. Assim, a gente para pensar. Na época dos homens das cavernas, por exemplo... Eles se expressavam através das pinturas rupestres. Tem aquelas também, eles faziam aquelas esculturas na pedra também, não era só a pintura, não. Eles... Então, eles faziam essa pintura, né? Tentavam se expressar. Eu acho que até eles se entendiam, talvez, entre eles, em grupos menores. Mas, assim, para pensar. Não era todo mundo que entendia aquelas pinturas, aqueles rabiscos que alguns faziam, né? Então aí a comunicação ficava um pouco difícil. Porque assim, a mensagem tinha que ser entendida por toda aquela comunidade, todo aquele grupo de pessoas. Senão a mensagem não era passada, né? É complicado. Comunicação é uma coisa complicada, hein? Comunicação é uma coisa complicada, hein? Como a gente fala uma coisa, ou a pessoa ouve outra. Imagina naquela época, que loucura! Mais ou menos no ano 3000 a.C., surge a primeira forma de se escrever. Você sabe que forma é essa? Eu acho que você já ouviu falar, hein? Tempo! Pronto, o tempo acabou. Descobriram? É a escrita cuneiforme. E foi lá na Suméria, na região antiga da Mesopotâmia, que ela foi descoberta, né? E por mais ou menos 3000 anos, várias tribos se utilizaram dessa forma, dessa escrita cuneiforme, para poder registrar toda a sua história. E assim, ao mesmo tempo, outros povos também foram criando a sua forma de registrar o que acontecia. E assim a escrita foi sendo construída ao longo da humanidade. Como, por exemplo, no Egito Antigo também. Antes da história da escrita, a única forma de se passar informação era oralmente. Eram pelas histórias orais, contando uma história. Mas calma, couve-flor. Vamos deixar isso para o próximo episódio. Tem muita história pela frente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Cia Sapato Velho. É um dos traços. Ler faz a gente conhecer histórias, culturas, novos e antigos povos sem sair do lugar. Estude mais, leia.